Bom, meus amigos, após todas essas batalhas que o 86 passou, resta agora a última batalha contra o número 1 dos Red Suns, o Ryusuke. E lembrando que antes da última pequena batalha que houve contra o Kenta aqui, e do Keisuke contra o Nakazato, o convite do Ryusuke para essa batalha já tinha chegado no posto de gasolina do Takumi. O Ryusuke não foi até o posto de gasolina com o seu UFC, não, ele mandou um buquê de flores e um bilhete desafiando o Takumi. Enfim, o Kenji, ele consegue, um rapaz que filmou as corridas do Ryusuke, ele consegue uma fita, um VHS, e lá eles estão olhando, eles começam a ver no posto de gasolina ali os vídeos o Takumi não tá junto, mas começam a ver os vídeos do Ryusuke. E ele é conhecido ali naquela época, ele era conhecido como Cometa Branco de Akashi. Pela sua habilidade, enfim, as suas manobras. E todas as vezes que o Ryusuke correu, ele nunca perdeu. Ele venceu seus adversários usando metade da sua capacidade. Ou seja, ele nunca usou o seu total. E aí eles ficam apavorados assim, pá! O Ryusuke é tudo isso, os amigos, grande parte dos amigos do Takumi, tirando o Itsuki, que eles pensam, pá, eu acho que o Takumi não tem chance contra ele, o Ryusuke é de outro nível, enfim. Depois ele escolhe os melhores corredores e forma a equipe dos Red Suns, enfim, e ele é o número 1. Quando antes da corrida, o Ryusuke ele recebe, ele tá com o Kenta e com o Keisuke ali, e ele recebe convites para entrar para as corridas profissionais. E ele diz assim, ó, pode recusar para mim, porque ele não tem interesse. Ele disse assim, ó, a única coisa que eu me interesso são as corridas de rua, que aqui a pessoa pode se expressar livremente. Ele disse, ó, eu usei a gincana, enfim, outras coisas ali, os circuitos, só para aprimorar minha técnica para dominar a corrida de rua. Enfim, ele só quer correr contra o 86. E aí, enfim, chega o dia da corrida ali, da batalha, o Ryusuke ele tá falando pouco antes, um dia antes na verdade da batalha, ele mostra pro Keisuke, ele diz assim, o carro foi alterado, enfim, para essa batalha, enfim, os pneus, o motor, enfim. O carro dele, o Mazda RX-7, ele tinha 350 cavalos. E o Ryusuke, ele diz assim, ó, eu tive que abrir mão do meu orgulho de corredor. Ele reduziu a potência do carro dele e o carro dele chega a 260 cavalos agora. E ele disse pro Keisuke, tu já deve ter percebido que numa descida, ele explica porque que ele tirou toda essa glória do carro dele, que numa descida não precisa tanta potência. E essa foi a questão de todos os derrotados para no Monte Aquina pelo 86. Carro super potente e o 86 não tinha potência. A potência ela serve nas retas, no plano, e para subida, mas para descida ela atrapalha demais. Então, enfim, ele disse assim, ó, não precisa muito isso, e ele reduziu a potência do seu carro. Tá. Chega o dia da batalha, como essa é uma corrida marcante, o Keisuke ele pede assim, deixa que dessa vez eu faço a contagem. E ele faz a contagem ali e inicia a batalha. No que inicia a batalha, o Takumi ele consegue tomar a frente. E aí os amigos do Takumi, o Itsuki, o Iketani e o Kenji ficam felizes. Ah, o Takumi tomou a frente, estamos ganhando. Mas aí o Keisuke ele repara assim, essa é a tática do meu irmão, que ele deixa, sempre quando ele corre, ele deixa o adversário tomar a frente e ele fica atrás estudando os movimentos do adversário. E lembra vocês que o Ryusuke ele é um piloto muito, como é que eu vou te dizer, ele é muito observador, ele está escrevendo aquela teoria dele do piloto mais rápido. Além de ser observador, ele é, como é que eu vou te dizer assim, ó, ele tem uma habilidade para dirigir com as mãos e ele também usa muito o cérebro nessas análises dele, enfim.
E aí o Takumi vai à frente e o Ryosuke começa a observar os movimentos do Takumi. O 86, o Takumi tem a sua habilidade de fazer os drifts ali, as manobras, e o Ryosuke ele consegue copiar as manobras do 86. E tem uma hora que o Ryosuke ele fala assim, olha, lembra uma coisa, você tem que lembrar quando, por exemplo, lá em Usai, na corrida de Usai, em todas as corridas na verdade, no Monte Aquina também, quando ele desceu nas batalhas do Monte Aquina, quando ele desceu, o Takumi ele traça uma linha perfeita. E aí aquela linha perfeita, muitos desses pilotos bons não têm capacidade de fazer, como por exemplo, lembra naquela curva lá no Sai, na C121, a curva mais difícil, a Mako e a Sayuki sempre faziam aquela curva. Mas o Takumi escolheu uma linha mais perfeita que elas. E o Ryosuke está vendo isso, ele diz assim, olha, se eu não tivesse atrás do 86, observando seus movimentos, eu não teria capacidade de escolher essas linhas perfeitas, eu não teria capacidade de fazer isso com tanta perfeição. E aí o Ryosuke faz aqueles drifts ali, colado no Takumi, às vezes lado a lado, e aí quando tu vê eles lado a lado, parece, tu relembra os irmãos Rotatori, que é ele e o Keizuki fazendo aqueles drifts de apresentações lado a lado. Mas ele tá colado ali, e todos os espectadores da corrida ficam assim, mas o que tá acontecendo? Eles ficam surpresos, né? Isso não é característica do Ryosuke fazer esses tipos de apresentações logo no início. Enfim, e ele tá seguindo o 86 ali e observando todos os movimentos e ele consegue repeti-los. Tá, e vai indo, o 86 continua assim, e a determinada feita, o Takumi tá na frente, o 86, e passa. E aí quando eles passam depois de várias curvas, enfim, e tem um detalhe assim, tem uma curva lá uma última curva, que daí o Shingo e o Nakazato, o Shingo é o piloto do EG6, que foi derrotado na morte súbita da fita adesiva, e o Nakazato é o do GTR, do R32. Ele diz assim, só tem um lugar que a corrida pode ser decidida, e é nessa curva aqui. Eles estão lá localizados naquela curva. Eles, assim, os novatos procuram ficar em pontos mais normais, mais específicos. Mas aqui é onde a corrida vai ser decidida. Então eles estão localizados numa curva que eles acreditam que ali vai determinar quem vence a corrida. Ok. Aí o Ryosuke ele tá seguindo o Takumi. E tem uma hora que eles passam ali pelo Yuichi Tachibana, que é o dono do posto de gasolina, onde o Takumi trabalha. E o Yuichi ele vê o Takumi na frente e imediatamente ele telefona pro Bunta. O Bunta é o pai do Takumi. O Bunta atende o Yuichi e relata, olha Bunta, eles passaram aqui agora. O Takumi está na frente e o Yuichi conta isso como uma vitória e coisa. Daí o Bunta tá falando com o telefone e o Bunta disse, tá, o Takumi tá na frente. Isso não é bom. Aí o Yuichi Tachibana ele falou assim, por que não é bom? Aí o Bunta explica, olha, quando o piloto tá na frente, ele fica sob forte pressão sobre o piloto que está atrás. E outra coisa, e o Bunta fala isso, e aí ele, de certa forma, ele descreveu o que o Ryosuke fez. Ele diz assim, e se o piloto que está atrás for habilidoso, ele consegue copiar as técnicas do piloto que está na frente. É o que o Ryosuke está fazendo com o Takumi. E o Bunta ainda fala assim pro Yuichi, o Takumi, ele é novo para esse tipo de coisa, então ele pode, de uma certa forma, sentir muito ali a pressão do Ryosuke. E aí tá, aparecem as cenas ali, o Takumi começa a ver no retrovisor, aí ele tá vendo o farol do Ryosuke batendo, e ele começa assim a ficar meio, como é que eu tô nessa, Ryosuke? Um piloto tão bom assim, enfim. É aquela pressão psicológica que está sendo perseguido. Lembra quando ele foi lá
umas coisas se assemelham quando ele foi lá na Mako lá quando ele correu com a Mako com a Sayuri, que ele era o gato. E aí ele as perseguia. Aqui ele está sendo perseguido pelo Ryosuke. E aí ele fica naquela, ele fica assim, como quem diz assim, eu não posso me comparar a um piloto tão bom quanto você, Ryosuke. E aí o Takumi acelerando, e aí acontece uma coisa que acontece semelhante ao que aconteceu na batalha de gato e rato com a morte subrepentina com a Mako e com a Sayuki. Lembra que tem determinada feita, o Takumi ele tá indo, ele está indo rápido, e daí ele percebe assim, uma hora ele começa a reduzir a Mako e a Sayuki vão adiante, e elas se perdem numa curva ali que elas viram, que daí depois é o momento que ele consegue desviar delas, enfim, e ele vence. Acontece o mesmo ali, o Ryosuke vê uma coisa assim, ó, o Takumi está acelerando em alta velocidade, os dois estão em alta velocidade, mas o Ryosuke que está atrás reduz, e o Takumi continua. Aí o Ryosuke percebe, velocidade demais, ele errou. E aí o Takumi, ele, como é que eu uso o termo ali, acontece a sobreviragem naquela curva, e o carro dele, de uma certa forma, se perde, se desestabiliza. Claro, ele consegue ali recuperar o 86, mas na sobreviragem, o Ryosuke ele conseguiu ultrapassar o Takumi naquela curva. E aí ele pensa assim, que sujeito estranho. O Ryosuke diz assim, eu planejava ficar mais tempo atrás dele, não esperava esse erro repentino. Agora que eu tomei a frente, eu vou me distanciar. E óbvio, aqui é uma corrida de tempo. Quem chegar primeiro vence. E aí o Ryosuke toma a frente. E aí ele ganha uma certa distância do Takumi. Mas aí o Takumi faz os seus drifts ali com 86, as suas curvas que sempre são perfeitas. Ele só sobrevirou, ele errou nessa curva agora. Esse aqui que o Ryosuke não esperava. O Takumi faz as suas curvas, os seus drifts, e lembra que ele sempre tira na descida. Mas nesse caso, o Ryosuke também está muito bom. Só que em determinada feita da corrida, o Ryosuke ele começa a pensar assim, ele começa a perceber no seu carro. E ele é um piloto espetacular. Ele diz assim, parece que os meus pneus da frente perderam a aderência. Os pneus dianteiros, e o carro dele tem tração traseira. E ele pensa, parece que perderam a aderência. E aí ele pensa assim, será que isso aconteceu porque eu estava copiando as técnicas do 86? E lembra, aqui no Initial D isso fica nítido. Cada carro tem a sua engenharia, então não vai dar certo copiar as técnicas do outro se tu está dirigindo um carro diferente. Enfim, lembra do GTR do Nakazato que tinha a carroceria pesada e na descida os pneus se desgastavam, se comprimiam muito rápido, enfim. Aí ele pensa assim, talvez por eu ter copiado as técnicas do 86, os meus pneus da frente perderam a aderência, eles se desgastaram um pouco, mas enfim. Continua, e aí o Takumi tá atrás dele. Aí, em determinado efeito, o Takumi lembra de uma coisa que ele falou com o Bunta uma vez, que ele usou nas corridas dele aqui em Akina, que foi a sarjeta. Ele lembra que ele venceu o Keizuki pela sarjeta, o Nakazato também. Só que dessa vez ele pensa diferente. Ele tinha falado ao Bunta, ele entrega os tofus à madrugada. E aí ele disse uma vez, certo feito ao Bunta, ele disse assim, ele descobriu a sarjeta e ele disse assim, aprendi uma coisa, ele foi relatando ao Bunta, aprendi como fazer as curvas quando está nevando, sem, de uma certa forma, te perder. E ele diz, tu usa a sarjeta e a curva vai ficar fácil de fazer, E aí o Bunta diz assim, olha, muito bom, técnica da sarjeta eu também uso, tá? E aí ele diz assim, o Bunta diz, ele lembra que o Bunta falou, há duas maneiras de usar a sarjeta em Akino. A que tu descobriu é de uma certa forma de entrar antes da curva na sarjeta, e aí tu estabiliza o carro e não te perde. E aí existe uma outra forma, que daí essa o Takumi não conhece, que o Bunta tinha, que é assim, é a questão de tu entrar rápido na sarjeta ali e relacionar com o tempo que tu vai te recuperar na curva, sair dela, o tempo que tu vai entrar e sair dela te recuperando na curva.
E o Bunta disse ao Takumi, descubra isso sozinho, essa técnica. E ele disse para o Takumi, eu nunca tentei, mas agora é o jeito de tentar. E aí ele começa a usar a sarjeta, e aí ele entra na sarjeta e tem um tempo de recuperação dele ali na saída da sarjeta, na curva, enfim. E aí ele começa a se aproximar do Ryosuke. E o Ryosuke, mas o que ele fez? Enfim, aí depois ele cola no Ryosuke. É aquele negócio, agora quem tá vendo o espelho dele ali é o Ryosuke. E aí tá, estão colados um no outro. É sempre aquele negócio. O poder de recuperação do 86 em Aquino. Em Aquino, em todas as pistas ele ganhou, ele não perdeu. E aí, enfim, chega naquele momento, o Shingo e o Nakazato estão naquela curva aí que ele diz, ó, que vai ser decidido. Quem tomar tal linha, ó, aí um fica dizendo assim, ó, passa por dentro, passa por fora, por dentro, por fora, eles ficam apavorados quando passam os dois. E aí vem os dois juntos. E aí nessa curva, colados ali, o UFC do Ryosuke, ele, aí na parte traseira, ela, eu vou usar o termo, ele se perde, ele derrapa a traseira, ele sem derrapar, sempre tem que derrapar na curva, o carro de tração traseira ali, fazer o drift dele. Mas ali ele meio que se perdeu ali a traseira, eu vou usar o termo assim, a rabeira do carro ali, ela se perdeu, se houve ali uma subviragem, enfim. Ele se perdeu, e no que ele se perdeu nisso, a roda traseira dele, aquela derrapagem que fugiu do normal, o Takumi tá do lado dele, e o Takumi toma a frente. E aí ele, enfim, no que ele toma a frente ali, daí ele chega ali e ele é o vencedor. A corrida foi decidida na curva que tava o Shingo e o Nakazato. E aí vence o 86 de Aquino, e aí tu venceu o número 1 dos Red Suns. Tu acabou com a invencibilidade dele. E antes da corrida ele tinha dito assim, ó, ao Keizuki. Ele disse, olha, o dia que eu perder, eu vou me aposentar das corridas. Aí o Keizuki, ele fica apavorado, mas como tu vai te aposentar? E ele diz assim, não, quando eu digo me aposentar, não é abandonar as corridas. Eu só vou deixar de ser o número 1 da equipe, mas vou continuar contribuindo com o time. Essas falas é bom tu guardar para entender os próximos stages do Initial D. E aí depois, quando acaba, o Ryosuke, ele diz, olha, tá comigo, você é ímpar, você é o único. E ele diz assim, seria bom nós sentarmos uma hora para conversarmos. E é isso aí, tu vai entender o que vai acontecer, por exemplo, no quarto e quinto stage do Initial D, essa conversa deles. Uma hora nós chegamos para conversar e ele diz assim, não, tu venceu em Aquino, mas não te emociona com um palco tão pequeno. De uma certa forma, mais ou menos o que ele falou, há um mundo lá fora, há outras pistas para correr, e de repente seja um desafio para ti. E aí ele diz assim, o Takumi pergunta, mas tu estava na minha frente, por que eu venci? E ele diz assim, olha, determinada feita da corrida, os meus pneus dianteiros perderam a aderência. Mas aí ele fala pro Takumi, mas o Ryosuke ainda fala assim, mas mesmo assim, não vou usar isso como uma desculpa, porque as condições da corrida não eram as mesmas para os dois veículos. Enfim, e aí fica o 86 de Aquino, deu fim à invencibilidade do cometa, o cometa de Akashi, ou em determinada filha era conhecido como, naquela época, o Lobo Solitário, enfim. Ele acabou com a invencibilidade do Homem Invencível, e agora surge a lenda, a E86 do Monte Aquino, o carro supremo, digamos assim. E aqui nós encerramos o primeiro stage de Initial D. Fica conosco para acompanhar os próximos.